Você já imaginou que um simples anúncio de tarifa de 25% poderia transformar o cheiro de gasolina nas ruas em um alerta de crise? Fazer o barulho das bombas de combustível se tornar um aviso de escassez e transformar a tranquilidade dos postos em um campo de batalha econômico? E se, amanhã, o maior fornecedor de petróleo dos Estados Unidos simplesmente fechar as torneiras? Essa possibilidade está mais perto da realidade do que parece, e as consequências podem mudar o cotidiano de milhões. Nos últimos dias, o presidente dos Estados Unidos reafirmou a intenção de aplicar tarifas sobre produtos essenciais, especialmente o petróleo bruto vindo do Canadá e do México. O Canadá fornece mais de 3,8 milhões de barris diários, representando mais da metade das importações americanas. O México entrega óleo pesado crucial para as refinarias. O aumento repentino das tarifas poderia levar o preço da gasolina a níveis jamais vistos, sobrecarregar as refinarias e destruir a confiança dos consumidores. Ao mesmo tempo, as economias canadense e mexicana sentiriam um impacto imediato, ameaçando o acordo comercial que une os três países. Se as tarifas forem implementadas, o Canadá já revelou que pode reduzir ou até cortar a exportação de óleo como retaliação. Imagine o som do vento gelado nas planícies de Alberta, onde as torres de bombeamento ficam silenciosas, enquanto as cidades americanas enfrentam filas intermináveis nos postos. A possibilidade de interrupção no fornecimento de eletricidade também paira sobre regiões como Ontário, ameaçando deixar famílias sem luz. O primeiro-ministro canadense sinalizou que outros setores, como aço e produtos agrícolas, podem sofrer novas taxas, ampliando o caos econômico. O México, por sua vez, alerta que a cadeia de produção automotiva, que atravessa múltiplas fronteiras, pode ser quebrada. Cada peça que sai das fábricas mexicanas passa por inspeções norte-americanas antes de chegar às linhas de montagem dos Estados Unidos. Uma tarifa inesperada pode impedir esse fluxo, gerando perdas de postos de trabalho nos dois lados da fronteira. A presidente mexicana prometeu retaliar vigorosamente, prometendo desenvolver a indústria doméstica de automóveis e aeroespacial sob o Plano México, reduzindo a dependência dos produtos americanos. Com o mercado de energia da América do Norte tão interligado, a escalada de protecionismo pode desencadear uma guerra comercial que se espalha para a China e a União Europeia. Se os Estados Unidos aumentarem as tarifas sobre aço e alumínio, esses parceiros já anunciaram medidas de retaliação que poderiam atingir até 1% do PIB americano a cada ano, provocando desemprego em massa e inflação descontrolada. A resposta canadense e mexicana, somada ao possível embate com a China, pode transformar o cenário global em um campo minado de sanções recíprocas. No horizonte, as decisões que ainda não foram tomadas podem definir se o abastecimento de energia permanecerá estável ou se tornará um vendaval de escassez e preços astronômicos. A pergunta que paira no ar é: até onde os líderes estão dispostos a sacrificar a cooperação para atender a promessas eleitorais? O futuro dos consumidores, das indústrias e da própria segurança energética está à mercê de escolhas que ainda ecoam nos corredores do poder. O que acontecerá se as torneiras se fecharem? O desfecho ainda está por vir. A recente vitória de Donald Trump nas urnas deixou o continente em alerta. O presidente já prometeu tarifas agressivas de até 25% sobre produtos norte-americanos, mirando principalmente a energia. Será que o risco de um bloqueio ao petróleo pode transformar-se em crise real? O aroma forte de gasolina queimada nas cidades já anuncia um possível caos, enquanto o som das torres de refino vibra como um trovão distante. Nos últimos meses, o Canadá e o México têm sido os maiores fornecedores de petróleo dos Estados Unidos. O Canadá entrega mais de 3,8 milhões de barris por dia, representando mais da metade da importação total de crude. O México completa o quadro enviando petróleo pesado que alimenta as refinarias americanas. Se os novos impostos entrarem em vigor, os preços dos combustíveis podem disparar, e a produção das refinarias sofrerá choques violentos. O governo canadense já alerta que pode reduzir ou até suspender as exportações de óleo como retaliação imediata. Agora, a província de Alberta, coração da indústria petrolífera, sente o cheiro de urgência. A possibilidade de uma escassez repentina paira sobre o horizonte. Com o comércio bilateral superando US$ 1,1 trilhão, a tensão se espalha rapidamente.
O primeiro-ministro Justin Trudeau insinuou que tarifará aço, produtos agrícolas e até suco de laranja, ampliando o escopo da retaliação. Enquanto isso, o México, liderado pela presidente Claudia Sheinbaum, prepara o Plano México, focado em fortalecer a produção interna de automóveis e aeroespacial e reduzir a dependência dos Estados Unidos. Se o plano prosperar, a cadeia de produção que cruza fronteiras ao menos 6 vezes pode se romper, deixando fábricas silenciadas e trabalhadores desempregados. A pergunta que ecoa nos corredores de Washington é: a América será forçada a comprar petróleo de distâncias maiores, como a Arábia Saudita ou Rússia, pagando preços que queimam o bolso do consumidor? A potencial reação em cadeia ainda pode alcançar a União Europeia e a China. Ambas já anunciaram tarifas sobre aço e alumínio americanos, e Pequim pode impor restrições regulatórias ao setor tecnológico dos Estados Unidos. Uma guerra comercial multilateral poderia drenar mais de 1% do PIB americano anualmente, gerando milhões de empregos perdidos. Os sons dos caminhões transportando aço, o cheiro metálico das siderúrgicas e o zumbido das turbinas de usinas dão conta de um cenário onde cada barreira protecionista reverbera em todos os continentes. Se o Canadá decidir fechar os canos de petróleo e o México elevar tarifas agrícolas, o que acontecerá com os consumidores americanos que já sentem o peso da inflação? A resposta ainda está no ar, e o próximo movimento poderá redefinir o futuro do comércio global. Um futuro incerto paira sobre a América do Norte após a vitória de Donald Trump. A promessa de tarifas agressivas de 25% contra parceiros comerciais desperta dúvidas. Será que o presidente realmente avançará até a ruptura total? E como reagiriam Canadá e México a essa ameaça que já ecoa nos corredores de Washington? O suprimento de energia que alimenta os Estados Unidos depende quase que exclusivamente dos vizinhos ao sul. O Canadá envia mais de 3,8 milhões de barris diários, representando mais da metade das importações de petróleo bruto dos Estados Unidos. Do outro lado, o México despeja milhares de milhões de dólares em óleo pesado para as refinarias americanas. Imagine o som das bombas de petróleo silenciando, o cheiro de gasolina desaparecendo das estações de serviço, as linhas de transmissão tremendo sob a tensão. Se o Canadá fechar as torneiras, os preços da gasolina disparariam como foguetes, enquanto as refinarias sofriam choques violentos. Mas será que o gigante do norte ousará realmente cortar o fluxo? Com a perspectiva de tarifas, o Canadá já sinalizou medidas drásticas, novos impostos sobre aço, limites a produtos agrícolas e até um possível bloqueio das exportações de óleo. O México, por sua vez, ameaça retaliações no setor agrícola, automotivo e eletrônico, num comércio que movimenta entre 700 e 800 bilhões de dólares. A cadeia de suprimentos, tão entrelaçada que um vazamento em um ponto reverbera em todos os demais, poderia se despedaçar, lançando milhares de trabalhadores ao desemprego nas fábricas de fronteira. Ao mesmo tempo, Trump mira na China e na União Europeia, preparando tarifas que podem transformar o impasse em uma guerra comercial global. Que choque teria o mercado se, além das fronteiras norte-americanas, os europeus impuserem tarifas sobre aço e alumínio, e a China responder com restrições regulatórias? Os ecos dessa disputa ameaçam ultrapassar o continente. Cada medida protecionista se retroalimenta, criando um ciclo de perdas que pode drenar até 1% do produto interno bruto dos Estados Unidos anualmente, além de corroer milhões de empregos. Enquanto os consumidores sentem o peso de preços mais altos, a economia global titubeia entre a guerra e a estagnação. A pergunta que não quer calar: até onde vão levar as retaliações de Canadá e México? E quais serão os desdobramentos para o comércio mundial? Compartilhe suas ideias nos comentários, a resposta pode mudar o rumo da história. Resumo anterior: as ameaças de tarifas podem não ser apenas teóricas. Em 2018, Donald Trump adotou medidas semelhantes, e tanto o Canadá quanto o México reagiram com tarifas sobre tarifas, o que desencadeou uma série de conflitos. Meses de negociações resultaram em um novo acordo, mas agora, se as tensões aumentarem novamente, a economia dos Estados Unidos será abalada. O que acontecerá se o fluxo de petróleo for cortado? Comprar mais de países como Rússia ou Arábia Saudita pode sair caro devido às distâncias geográficas e aos custos de transporte.
Texto: as tensões comerciais podem explodir e causar danos irreparáveis. A crescente dependência energética dos Estados Unidos em relação aos países da OPEP contraria todo o discurso de Donald Trump sobre independência energética. Imprimir tarifas contra o Canadá e o México não é do interesse norte-americano, pelo menos não no curto prazo. Contudo, suas justificativas de segurança e imigração podem atrair seu eleitorado. Este embate é um claro exemplo de como o protecionismo pode devastar estruturas comerciais globais. O mundo não é mais limitado por fronteiras. A produção de peças automotivas, por exemplo, pode cruzar malhas internacionais várias vezes. O petróleo canadense é refinado nos Estados Unidos, e seus subprodutos podem ser processados no México antes de retornar ao mercado americano. Essa complexidade começa a desmoronar quando as barreiras protecionistas aparecem, gerando a perda de empregos em cadeia. Com a implementação de tarifas pelos Estados Unidos e as respostas do Canadá e do México, a inflação pode disparar em diversas indústrias. Investimentos serão adiados e, segundo algumas projeções, uma guerra comercial de grande escala pode reduzir o PIB americano em até 1% por ano e provocar a perda de milhões de postos de trabalho. A situação é ainda mais complicada pela participação da União Europeia e da China. Esta última já se mostrou disposta a impor restrições regulamentares sobre empresas americanas. A possibilidade de tarifas sobre produtos icônicos, como motocicletas e bebidas, não é uma mera especulação. E se o cenário se complica ainda mais? A escalada das tensões poderia engendrar um racha profundo nas relações comerciais globais, isolando os Estados Unidos de seus parceiros e inflacionando os custos para o consumidor. O que acontece quando um país entra em confronto com seus aliados tradicionais? A resposta é essencial para entender o futuro das relações comerciais. As medidas protecionistas são realmente a solução para as desigualdades comerciais ou apenas um caminho para um colapso devastador? Na próxima parte, discutiremos as implicações de uma possível guerra comercial entre os Estados Unidos e a União Europeia, revelando se o mundo realmente pode se acomodar diante de uma nova era de protecionismo. A primeira onda de tensão já ecoa como um trovão distante. Donald Trump venceu as urnas e, ao prometer pôr fim às importações, prepara tarifas agressivas de 25% que podem transformar o comércio norte-americano em campo de batalha. Já se pergunta se o presidente realmente avançará até cortar o fluxo de petróleo que abastece Estados Unidos, Canadá e México. O temor cresce enquanto o cheiro forte de gasolina recém-extraída se mistura ao som das fábricas que já sentem o frio das máquinas paradas. Resumo da primeira passagem: os parceiros norte-americanos são alvos de tarifas que ameaçam derrubar a cadeia de energia. Agora, o Canadá, que fornece mais de 3,8 milhões de barris de petróleo puro por dia, mais da metade das importações americanas, ameaça reduzir ou até cortar exportações. Cada gota a menos pode fazer os preços do combustível dispararem, enquanto os refinadores sentem o estalo das tubulações vazias. E se México, que entrega petróleo pesado essencial às refinarias dos Estados Unidos, seguir o mesmo caminho? Imagine o retumbar dos caminhões nas rodovias, o tremor nas bolsas de valores e a frustração de agricultores que veem suas colheitas encalhadas por tarifas sobre grãos. Como reagirão os consumidores americanos quando o preço da gasolina subir e o frio da indústria se tornar mais intenso? Resumo da segunda passagem: as retaliações canadenses e mexicanas podem se expandir para aço, produtos agrícolas e até suco de laranja. O primeiro-ministro Justin Trudeau sinaliza novas tarifas sobre aço e produtos agrícolas, enquanto o presidente mexicano, Claudia Sheinbaum, promete defender a produção interna. Se o Canadá fechar as torneiras de óleo, as refinarias nos Estados Unidos poderiam ficar à mercê de rotas mais longas e caras da Arábia Saudita ou da Rússia, elevando custos de transporte a patamares inacreditáveis. Enquanto isso, a União Europeia já impôs tarifas sobre aço, alumínio e até motocicletas americanas. A China, por sua vez, pode impor restrições regulatórias ou exigir joint ventures para empresas dos Estados Unidos. O que acontecerá se esses blocos econômicos, cada um com seu arsenal tarifário, desencadearem uma guerra comercial de múltiplas frentes? Resumo da terceira passagem: a soma de todos esses choques pode drenar até 1% do PIB dos Estados Unidos anualmente, custando milhões de empregos nas fábricas de fronteira e nos campos do meio-oeste.
Pense no som incansável das serras e no perfume do milho recém-colhido, ambos ameaçados por tarifas que quebram a cadeia de produção que atravessa fronteiras 6 ou 7 vezes. Se o Canadá realmente fechar as torneiras e o México elevar tarifas agrícolas, os agricultores do Midwest enfrentarão colheitas arruinadas, enquanto os consumidores americanos sentirão o peso de contas de energia inflacionadas. E então, num giro inesperado, as mesmas pressões podem forçar Washington a reconsiderar sua independência energética e a buscar novos aliados, talvez até reinstaurando acordos que pareciam extintos. A conclusão revela que, ao tentar proteger o país com barreiras, Trump pode acabar colocando os Estados Unidos no epicentro de uma tempestade econômica global, um paradoxo que deixa todos à beira de um colapso inesperado.